Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão estar assistindo nossa aula de hoje. E nós vamos iniciar falando aí de excipientes, né? Então, nós estamos no módulo que a gente está falando sobre manipulação de fármacos. Então, na aula passada, nós vimos a estrutura de uma farmácia de manipulação, o que ela tem que ter, né, em toda a sua estrutura. E hoje nós vamos falar dos excipientes dos medicamentos, né? Ou seja, o que vai no medicamento. Então, nós temos que entender que o medicamento em si, ele não é só princípio ativo. Para a gente entender o que é princípio ativo, a gente tem que entender o que é droga, né? O que é extrato e o que é princípio ativo. Então, vamos lá. Droga é qualquer substância que tenha reação no meu organismo. Então, tudo que causa uma reação no meu organismo, seja ela boa ou ruim, nós classificamos como droga, tá? Então, por exemplo, o paracetamol. Ele é uma droga, né? Porque ele vai causar uma reação no meu organismo. Porém, essa reação vai ser para tirar a dor, por exemplo, ou como anti-inflamatória, vai ser uma reação boa. A cocaína. A cocaína, ela é uma droga, porém, ela causa malefícios, né? Como, por exemplo, a destruição de neurônios, certo? Então, mas mesmo assim, ela é uma droga. Então, droga é tudo que causa uma ação no meu organismo, ou uma transformação de algo no meu organismo, né? Ou seja, eu estou num estado e ele vai me transformar em outro. Então, por exemplo, eu estou, igual a gente está falando do paracetamol, com uma inflamação. O paracetamol ele vai vir, ele vai transformar esse estado de inflamação em não inflamação. Ou seja, ele transformou algo dentro de mim, né? Então, isto é droga. A droga, vamos relembrar aí, ela é vinda de 4 reinos, né? Então, nós temos o reino animal, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino sintético e nós temos o reino mineral. Bruna, quais são esses reinos? Então, vamos lá. Reino animal vem dos animais, né? Então, vem da cobra, do porco, enfim, de todos os animais. Vegetal vem das plantas, é oriundo das plantas em geral. Mineral vem dos minerais, como ferro, zinco, selênio, né? Biotina, são minerais, né? E nós temos sintéticos, que são drogas produzidas em laboratório. Quando a gente fala de drogas, né, e esses reinos que vêm, as drogas também ilícitas, como por exemplo a maconha, a cocaína, elas também são divididas em reino. Então, por exemplo, a maconha, ela é do reino vegetal. A cocaína, ela é do reino sintético, porque ela é produzida em laboratório. Da mesma forma que nossas drogas de medicamentos também são oriundas desses reinos que eu disse para vocês. Cada uma vem de um meio. Hoje, né, todas são sintetizadas em laboratório. Então, eu tenho aí todas as minhas drogas, né? Todos os meus medicamentos são sintetizados em laboratório, porque nós não podemos, por exemplo, ficar matando o porco, ficar, né, destruindo lá a Amazônia, pegando tudo da natureza. Então, a gente encontra ela na natureza ou encontra no animal e depois sintetiza esse medicamento no laboratório. Porém, não deixa de ser uma droga, porém não deixa de ser oriundo daquele reino. Então, se eu pego ali um passiflora, por exemplo, passiflora ela é camomila, né? A camomila é uma planta, vem do reino vegetal. Esse medicamento ele vai continuar sendo do reino vegetal, mesmo que hoje ele é produzido, né, feito ali dentro de laboratório, né? Só que o reino oriundo dele é o reino vegetal. Então, eu quero que vocês entendam isso, porque eu vou dar um caso clínico nas perguntas, né, no final da aula, e pedindo para vocês classificarem aquele medicamento segundo o seu reino. Porque para a gente entender de recipientes, nós temos que entender esses reinos, entender o que é um princípio ativo. Então, nós estamos falando de reinos, desses reinos vêm os princípios ativos. Então, por exemplo, uma planta. Uma planta, ela tem várias substâncias dentro dela, né? Então, tem
1.000, 1.500, 2.500, cada planta tem uma quantidade de substância dentro delas. Uma dessas substâncias, uma, duas, três, enfim, né, vai ter efeito farmacológico. O que é um efeito farmacológico? Esse efeito farmacológico, ele vai ter uma ação benéfica. Então, uma dessas substâncias, dessas 500 substâncias, dessas 1.000 substâncias, 1.600 substâncias, enfim, vai ter um efeito farmacológico, que é a ação do meu medicamento. Então, por exemplo, igual a gente está falando da camomila lá, vamos colocar aí, tem cerca de 2.000 substâncias. Uma dessas substâncias encontrada na flor, ela tem um efeito calmante. A sua ação farmacológica é um calmante. Bruna, e o resto? O resto observaram e descobriram que não tem efeito farmacológico, serve só para aquela planta ali desenvolver, é uma substância da planta, tá? Então, por isso que a gente tem pesquisadores que ficam anos e anos e anos e anos procurando uma determinada substância, né, na planta, no animal, e assim por diante, né, fica procurando e às vezes não encontra, porque não é toda planta que vai ter substância com ação farmacológica, não é todo animal, né? Então isso é muito relativo. Então isso que eu quero deixar claro para vocês. Então, de várias substâncias, uma causa. E aí nós entramos numa situação que a gente está até tô debatendo com outros alunos, que é a questão da maconha medicinal. Na verdade, nós não estamos falando de legalização de maconha, tá? Pelo contrário, nós estamos falando do canabidiol medicamento, que nós temos diferença. Por exemplo, o canabidiol é uma substância das milhares de substâncias que a maconha tem, né? Então, ela é extraída e extrai o seu extrato, né? Então, a partir ali do reino vegetal, extraiu da maconha, né, um princípio ativo que nós chamamos ele de canabidiol. Por sua vez, esse canabidiol tem ação contra câncer, ação anticonvulsivante, vários tipos de ação. Até está sendo estudado como também como medicamento para atletas também, para um desempenho melhor em provas. Enfim, o canabidiol. Então, o canabidiol é uma substância oriunda da planta que chama maconha sativa. A maconha sativa é do reino vegetal. Porém, nem todas as substâncias que a maconha tem é benéfica, né? Então, nós temos ali substâncias que causam, por exemplo, problemas no cérebro, entre outros problemas, que elas não são benéficas. Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, né, esse medicamento ele é importado dos Estados Unidos através de uma autorização. Então, o paciente, né, a família do paciente, da criança, tem que ter essa autorização e traz ele dos Estados Unidos. Ele é um medicamento muito caro, né, porque ele é importado, eu tenho que trazer ele. Hoje, no Brasil, nós temos 8.000 famílias, né, utilizando do canabidiol para tratamento de convulsões, câncer, né, entre outros. Porque o que acontece? Ele tem dosagens diferentes. Então, para cada tipo, por exemplo, de patologia, é uma dosagem diferente. Para cada tipo de câncer, é uma dosagem diferente. Ele não é a mesma dosagem para todo mundo, né? Então, isso também que causa aí uma, entre aspas, vamos dizer assim, uma intriga, né, com as pessoas, porque as pessoas acham que é fácil. Vamos produzir, vamos dar maconha para todo mundo fumar, que tá tudo certo. Não é isso. É um princípio ativo que causa esse efeito benéfico, né, que tem uma ação benéfica. E realmente o canabidiol é um medicamento muito bom, né? Observou-se que teve uma diminuição muito grande de casos convulsionais, teve câncer, crianças com câncer, que teve uma melhora significativa com a utilização no início com o canabidiol, tá? Então, nós temos vários relatos. Para quem gosta, tem um documentário na Netflix que chama Maconha Medicinal, Saúde ou Crime. É muito bom o documentário,
né? Para quem gosta de documentário e tal. É bem interessante, porque mostra lá nos Estados Unidos, né? As pessoas fazem em casa, porque quando não era legalizada a utilização do medicamento em si, as pessoas produziam em casa. E é ilegal, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não pode ter cultivo de maconha em casa, porque aí já é tráfico de droga, né? Porém, as pessoas cultivavam em casa e elas mesmas faziam esse óleo, extraía esse óleo, que ele é um óleo, o canabidiol, ele é um óleo. Então, extraía esse óleo para dar para as crianças, né? Porque não tinha ele aí na forma industrializada, nem manipulada. Então, é bem interessante de a gente estar fazendo um debate sobre isso, porque comete um monte de coisa, né? Tem pessoas lá no documentário que não sabiam nem o que estavam utilizando, nem o que tinha dentro daquele potinho, né? Que estavam falando ali que tinha ali o óleo do canabidiol, né? Então é bem difícil. Aqui no Brasil também ainda não tem nenhuma indústria farmacêutica que produz, né? O óleo do canabidiol, somente esse que vem lá dos Estados Unidos, né? Importado, tá? E quem não tem autorização, pessoal, não pode fazer esse intercâmbio, tá? Não pode comprar fora e trazer importado para o Brasil, porque aí dá tráfico de droga, tá? Então tem que ter essa autorização para poder entrar no país com esse medicamento, certo? Então, dentro dos medicamentos, nós não temos só princípios ativos, né? O que é um princípio ativo? Que tem ação farmacológica. O que é ação farmacológica? É a ação do medicamento. Nós temos também excipientes, né? E o que é um excipiente? Então, o excipiente, ele fica junto com o princípio ativo, né? E ele vai ter várias funções, depende dos recipientes que eu colocar. Então, pode dar forma farmacêutica, ele que determina se vai ser um pó, uma cápsula, um líquido, um xarope, né? Então, forma farmacêutica. Ele ajuda a não pegar umidade, ajuda na estabilização do princípio ativo, que a gente vai ver todas as suas ações do recipiente. Sempre lembrando que o recipiente ele tem que ser inerte ou inativo, ou seja, não ter ação farmacológica. Ele é importantíssimo na fórmula. Sem ele, nós não temos um medicamento. Porém, ele não pode ter ação farmacológica. Ele tem que ficar, vamos dizer assim, na dele, quietinho, e só ter a sua ação no medicamento em si. Como, por exemplo, não deixar pegar umidade, não deixar o medicamento quebrar, controlar o pH do fármaco, determinar a forma farmacêutica, apenas isso. Então, guardem, ele tem que ser inerte, tá? Vou deixar um tempinho para vocês voltar aí, anotar o que eu pedi, né? O que eu falei aqui em aula, e a gente já dá continuidade.